Olá, saudações a todos que acompanham o canal Descomplicando com o Professor Godinho. Hoje iremos falar um tema que é extremamente importante dentro da nossa avaliação como fisioterapeutas, que é a interpretação de exames de imagens. Mas antes de começarmos a falar a respeito desse assunto, eu gostaria de agradecer a todos que vêm acompanhando as nossas videoaulas no nosso canal e também pedir que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para que sempre que chegar um vídeo novo vocês ficarem sabendo deste novo vídeo, ok? Bom, então, gente, falando sobre diagnóstico por imagem, como eu já havia comentado em aulas anteriores, ok? Você não precisa ser um expert, um especialista em avaliação radiodiagnóstica, até porque quem faz essa parte é o médico radiologista. Mas você tem que saber, pelo menos, primeiro, identificar qual o tipo de exame que você está ali avaliando. Lógico que isso já vai vir ser descrito junto com o paciente. E também saber identificar as estruturas para daí sim, após você conseguir o quê? Começar a avaliar e achar uma determinada afecção através do exame de imagem, certo? Então, olha só, aqui, ó, deixa eu tentar focar bem aqui para vocês, a gente tem o intermédio desse aparelho, o negatoscópio, ok? Temos uma imagem de raio-x, certo? Uma imagem de raio-x. Então, dentro da avaliação com o exame de raio-x, alguns aspectos é importante aqui a gente estar recapitulando. Como eu já havia dito em aula para vocês, existe uma diferença entre filme de raio-x e radiografia. Então vamos lá. O filme de raio-x é justamente o que vocês estão observando. É o aspecto, é o material físico, certo? E a radiografia, como o próprio nome diz, grafia, ok? Escrita, registro. Então, tudo o que vocês estão vendo no filme de raio-x é a radiografia. Então, recapitulando, o material físico é o filme. O que vocês estão vendo é o quê? A radiografia. Beleza, pessoal? Muito bem. Uma vez compreendido esse detalhe, a gente tem que começar também a entender em radiologia, principalmente no raio-x, os termos radiotransparente e radiopaco. Tá? Dois nomes que às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão. Então, deixando claro, tá, pessoal? Esses termos radiotransparência e radioopacidade, elas dependem das densidades das partes do nosso corpo. O que seriam essas densidades? Seria o quê? Por definição, densidade é digamos assim, é a resistência que as partes do nosso corpo apresentam à passagem do raio-x. Ou seja, cada parte do nosso corpo ela vai deixar penetrar mais ou menos o raio-x. E isso vai ditar a qualidade da imagem, se é uma imagem radiotransparente ou se é uma imagem radioopaca. Então, para ficar mais claro, pessoal, radiotransparente, ok? É tudo que vocês vão ver em escuro ao raio-x, certo? O raio-x ele apresenta uma propriedade que se chama de enegrecimento. Então, o filme de raio-x sobre a influência dos raios-x, eles ficam o quê? Escuros, certo? Então, um exemplo clássico de estruturas que são puramente radiotransparentes é os nossos pulmões, ok? Então, se a gente for analisar, observar um raio-x de tórax, que nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês, a gente vai ter ali
o gradil costal, e no centro o contorno dos pulmões, porém negros, tá? Os nossos pulmões, eles são cheios de ar. E o ar, ele é uma estrutura muito densa. Ele apresenta o quê? Uma dificuldade à passagem do raio-x. Então, neste caso, estruturas que são compostas por ar, eles irão apresentar um aspecto puramente radiotransparente. Por outro lado, os ossos, implantes metálicos, o que acontece? Eles apresentam uma alta facilidade para absorver os raios-x. Eles absorvem mais fácil esse raio-x. Então, o que acontece? Quando o raio-x ele chega, ele já é totalmente absorvido nessas estruturas. Então, ossos, implantes metálicos, eles irão apresentar um aspecto puramente radioopaco. Então, eles ficam claros ao raio-x, certo? Então, recapitulando, pessoal, estrutura como o ar, líquidos, o sangue, eles apresentam o quê? Uma dificuldade na penetração do raio-x. Então, o que acontece? Neste caso, são estruturas que serão puramente radiotransparentes, escuras ao raio-x. Por outro lado, estruturas como os ossos, os implantes metálicos, como hastes intramedulares, placas de compressão, pregos, parafusos de fixação, eles apresentam o quê? Uma alta afinidade, eles permitem uma maior absorção do raio-x. E com isso, quando o raio-x chega nessas estruturas, eles vão ser facilmente absorvidas. E com isso, acabando gerando o quê? Um aspecto puramente radioopaco. Ok, gente? Beleza? Bom, depois nos raios-x, é importante a gente entender que os raios-x eles apresentam o quê? As incidências radiográficas, tá? As incidências, diferente de uma tomografia ao qual temos os cortes tomográficos, diferente da ressonância magnética, que também a gente tem ali cortes, tá? Então, no raio-x a gente vai ter apenas o quê? Incidências. Deixando claro que no raio-x, as incidências de rotina, tá? Elas são classificadas como antero-posterior, póstero-anterior e perfil, certo? Vejam nesse exemplo aqui, tá? Eu vou procurar trazer, ok, para ver, ó. Então vejam que temos um antero-posterior, ok? Aqui, gente, já temos uma imagem, tá? Que é chamada uma incidência oblíqua, certo? Aqui já é considerada uma incidência especial, certo? Então, relembrando, o raio-x, as incidências radiográficas, elas são divididas em antero-posterior, póstero-anterior e perfil, que são chamadas as incidências de rotina, certo? Bom, AP, PA e perfil. Então, lembrando sempre, tá, pessoal? O AP, antero-posterior, sempre a última letra da sigla, ela vai representar para vocês o quê? A região do corpo mais próxima ao filme de raio-x, beleza? Então, antero-posterior significa o quê? Que a parte posterior é a que está mais próxima do filme. E a primeira letra da sigla, tá? Ela vai representar o que para vocês? A direção do raio-x, ou seja, esse raio-x ele está penetrando a região anterior de uma determinada estrutura do corpo e a parte posterior é a que está mais próxima do filme. Então, por consequência, a parte posterior é a que vai ser radiografada, certo? Então, temos aqui um exemplo de um antero-posterior dos pés, tá? Do pé esquerdo. Lembrando sempre, tá, pessoal?
Quando vocês forem interpretar um exame de raio-x, nunca vão com muita sede ao pote. Procure sempre, antes de mais nada, identificar as estruturas. Isso fica mais fácil para vocês. Então, exemplo, aqui temos um raio-x do pé. Vejam que temos as articulações aqui, as metacarpo-falangianas, as interfalangianas, certo? Os ossos do carpo, a tíbia e a fíbula, tá? Distal, formando a articulação tibiofemorar distal. E lá atrás, tá, pessoal, o tálus, o calcâneo. Só que o que acontece? Nessa incidência não conseguimos observar, justamente por quê? Porque o raio-x, ele apresenta um fenômeno chamado de sobreposição óssea. É quando um osso ele fica fazendo sombra com o outro, tá? Esse fenômeno, às vezes, atrapalha na interpretação do raio-x. Algo que a gente não enxerga na tomografia e na ressonância magnética, que estaremos abordando nos próximos vídeos, certo? Então, gente, essa é uma das dicas de interpretação. Não vão com muita sede ao pote. Procurem sempre, antes de vocês tentarem avaliar, procurar um achado radiológico, identifiquem as estruturas, certo? Vamos colocar um outro exemplo aqui. Então, esse exemplo que eu vou estar passando aqui para vocês é o perfil, tá? É do mesmo paciente, ok? Então, o que acontece, tá, gente? Vejam que no perfil, deixa eu aproximar a câmera para ficar mais fácil para vocês, ó. No perfil, a gente consegue já identificar aqui, ó, o calcâneo, certo? A articulação tibiofibular distal, só que vejam que existe já também aqui uma sobreposição da tíbia com a fíbula, os ossos do tarso, as metacarpofalangianas e as interfalangianas, beleza? Muito bem, gente. Esse indivíduo, a primeira coisa que a gente já pode observar agora, fazendo uma análise, uma avaliação, é que ele tem o arco plantar bem exacerbado, ok? Então, este aqui é um indivíduo que está tendo uma afecção clássica ortopédica, que eu vou aproximar bem aqui para vocês verem, que é o nosso clássico esporão de calcânio, que leva a uma condição também chamada de fascite plantar, tá? Então esse esporão, ele fica o quê? À medida que ele vai crescendo, ele vai causando uma irritação na fáscia, isso gera um processo inflamatório e é aquele paciente que relata dores ao caminhar, quando fica muito tempo em pé, tá? Então é uma afecção osteomuscular muito tratada nos consultórios de ortopedia e também de fisioterapia, certo? Então aqui, gente, vejam que essa incidência, eu até esqueci de falar para vocês, é uma outra incidência de rotina que chamamos de incidência em perfil, tá? Então, normalmente as afecções músculo-esqueléticas, elas vão usar essas duas incidências que são chamadas de incidências de rotina, o AP e o perfil. Joia, pessoal? E aí, para a gente encerrar, tá? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo para vocês, seria de uma ressonância magnética, que a gente vai fazer um vídeo só sobre ressonância. Ok? Ó, então aqui, gente, temos exemplos já de uma ressonância magnética. Então, deixa eu colocar aqui certinho. Certo? Então, pessoal, então é isso, ok? Então, falando hoje então, um pouquinho sobre o raio-x, tá? Então, relembrando que o raio-x ele apresenta as chamadas incidências de rotina, que é o AP
o PA e o perfil, que normalmente são as solicitadas nas afecções musculoesqueléticas. Depois, se necessário, passa-se para incidências especiais. A gente pode até depois gravar um vídeo falando um pouquinho sobre as incidências especiais. E se caso mesmo assim não for possível elucidar uma afecção, irá ser solicitado exames mais detalhados, como uma tomografia, como uma ressonância e até mesmo uma ultrassonografia, que também será abordado em aulas e também em alguns vídeos aqui. Ok? Então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Agradeço pela contribuição de vocês. De novo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, deixe o seu like também. Se não gostaram do vídeo, deixe o seu dislike. Comentem o porquê às vezes não gostou, né? Sugiram algo que a gente possa até estar melhorando também as nossas videoaulas. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.